Deixa eu aproveitar e emendar aqui esse assuntinho que eu te dei uma pincelada aqui. O Samson, lá no começo, eu não sei se ele chegou a adquirir algum curso seu, mas ele perguntou assim, qual benefício é repetir exercícios de um curso adquirido? Repetir o exercício que já tenha sido feito anteriormente, né? Você repete de repente. Eu acho que ele tá querendo dizer, por exemplo, tô que nem você, tá estudando as costas, né? Repetir o mesmo estudo diversas vezes. Como que é importante isso? Certo. Acho que a gente pode ver isso de duas maneiras, né? Tem uma parte, a repetição em si, ela é muito importante para você fixar alguma ideia ou fixar alguma série de movimentos ou alguma série de eventos, né? Então, a repetição, você vai, como a palavra mesmo diz, você está repetindo alguma coisa que você já fez, né? Eu acho que modelar umas costas, por exemplo, que nem eu estou modelando aqui, eu já modelei, trilhões de costas. Sim. Mas quando eu estou modelando uma costa diferente, umas costas diferentes, não sei como fala assim em plural, né? Mas umas costas diferentes, eu não tô repetindo nada, né? Na verdade, eu tô fazendo uma outra coisa, né? Eu tô talvez repetindo no sentido de estar modelando uma parte do corpo que eu já modelei, mas eu tô produzindo estudando uma outra coisa, né? Uma outra referência, enfim. Agora, um exercício que você repete exatamente o mesmo exercício, eu acho interessante no caso de você se sentir mais confortável com aquele tipo de exercício, ou talvez focar a repetição, cada vez que você repetir aquele exercício, talvez focar em uma coisa diferente. Por exemplo, eu vou desenhar um olho, aí vamos fingir que eu tô seguindo um tutorial desenhando um olho. Aí o cara começa com uma blocagem, ele chega nas formas primárias, secundárias e ele faz a parte de rendering, né, de shading. Sim. Eu fui lá, copiei, refiz o exercício exatamente como o cara falou para eu fazer. A segunda vez que eu vou copiar, talvez eu vou tentar prestar um pouco mais atenção na parte da blocagem. Então, como que eu deixo essa blocagem mais dinâmica? Será que eu realmente entendi o porquê que essa blocagem é feita dessa maneira? E aí eu vou lá e copio o resto. Então você já ganhou 2 vezes a parte de rendering, você já fez aquela parte 2 vezes. Bacana. Aí a terceira vez, se eu quiser repetir, eu posso focar mais meus efforts assim, em tentar entender a parte do rendering, enfim. Mas chega um ponto que tem que tomar cuidado, porque você começa a ficar muito confortável com o processo. E a palavra confortável já diz, quando você está confortável com uma coisa, você não está crescendo, né? Porque a gente realmente, literalmente cresce quando a gente está no desconforto, né? Exato. O desconforto vem da insegurança, o desconforto vem do desconhecido, do medo de não saber como prosseguir, enfim, tudo mais. Então eu acho que é importante fazer um pouco dos dois, assim. É isso que eu tenho para falar da repetição. Bacana, bem filosófico, cara, gostei. Então aqui dá para ver que eu tô começando a refinar um pouco as formas, as massas aqui. Esse quadrão tá um pouco baixo, vou subir ele um pouco. E aqui no caso, como eu estou estudando as minhas costas, eu não vou me preocupar muito com a parte da frente, mas dá para ver que a minha estrutura já tá... Existe um quê de estrutura mais correta, assim, sim, né? Sim. Deixa eu só jogar esse cara um pouquinho aqui para cima. Se tiver outra pergunta, pode mandar aí, a gente vai falando. Tem umas perguntas sobre a sua carreira aqui que eu vou deixar mais pro final, que vai mesclar com algumas minhas também. Perguntaram aqui... Essa aqui ia ser boa, cara. Quando que o Glauco vai abrir um canal de escultura tradicional ou digital no Twitch? No Twitch? Putz, velho, acho que não vai dar não, né? Acho que... Mó trampo, cara. Mó trampo e... Só pra vocês terem uma noção da minha rotina, hoje eu acordo 6 e pouco da manhã com meu filho, tenho um filho de 1 ano e meio. Sim. Fico com ele, a gente brinca um pouco, toma conta da casa, não sei o que lá. Umas 8h30, 9 horas eu vou pro trabalho, volto do trabalho umas 7, 8 horas da noite, janto. E aí tenho 1, 2 horas, normalmente que eu banho no meu filho, ele vai dormir, e aí tenho 1, 2, 3 horas por dia pra fazer o que eu quiser, né? E o que eu quiser, ultimamente, nos últimos meses, se resume a estudar desenho, pintura, coisas que eu tô muito interessado em aprender e desenvolver, né? Animal, cara. Então, qualquer coisa que não seja relacionada a isso, eu não faço. Eu li um livro no final do ano passado, chamado Essencialismo. Sim. Essencialismo, acho que é a tradução. E é basicamente batendo nessa tecla de tentar
focar sua rotina e tirar as coisas que não são essenciais para você alcançar seus objetivos. Reforça bastante a ideia do falar não para coisas que, por exemplo, uma das coisas que eu quero começar a estudar em breve é modelar mais no VR, né? Eu vejo bastante gente modelando no óculos, esse tipo de coisa. Na realidade virtual, né? Para quem não sabe. Sim, animal. Utilizando, né, o óculos Medium, enfim, que não é mais óculos, agora é da Adobe, né? A Adobe comprou o programa. Mas enfim, tenho interesse em desenvolver mais esse lado da modelagem na realidade virtual, mas batendo nessa tecla de novo, hoje eu estou muito focado e eu tenho algumas metas, né, que eu estruturei meus próximos meses, aí, meus próximos goals. Em desenho tradicional, em pintura, eu quero me desenvolver mais pintando a óleo, estudando mais esse lado do 2D. Então, eu comprar um óculos agora, ou começar a me envolver com esse tipo de coisa agora, vai completamente contra, por conta do meu tempo ser muito limitado, né? Então, se eu passar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, são 3 semanas que eu deixei de fazer o meu maior objetivo agora. Né? Sim, sensacional. Então, nada impede daqui 3 meses, daqui 1 mês, eu não querer mais desenhar, né? E não querer mais pintar. Claro. Mas o que eu não quero é ter a sensação de que muita gente tem de estar fazendo uma coisa querendo fazer outra, saca? De estar jogando videogame e pensando, puta, eu devia estar modelando. Isso a gente pode falar mais pra frente também, que eu tenho muita coisa pra falar a respeito. Animal, bora. Mas eu acho que você tem que ter consciência do que você tá fazendo. Pô, eu tô desenhando, tô jogando videogame, tô jogando videogame. Ficar jogando videogame com peso na consciência de você devia estar estudando é a pior coisa que pode acontecer. Nossa. E eu passei muito sobre isso e acho que muita gente também passa, né? Sim. Enfim, mas é isso aí. Então, realmente ao Twitch, hoje em dia, eu diria que não tem chance nenhuma de eu fazer um canal no Twitch. O que eu faço de vez em quando é umas lives no Instagram, porque é muito cômodo pra mim, muito fácil, né? Abrir a live lá, responder umas perguntas, conversar com a galera. Mas é basicamente isso, velho. Foi mal aí, mas não vai rolar não. Justíssimo. Então aqui eu já tô começando a pensar um pouco, de novo, né? Talvez essa parte aqui do corpo seja uma parte que eu estudei várias vezes e eu não preciso identificar todos esses planos passo a passo. Então o que a gente tá vendo aqui já é uma junção um pouco de alguns volumes, alguns músculos um pouco mais superficiais, né? A gente tá vendo aqui esse corte aqui, é a separação desse grupo muscular aqui do meio, né, um pouco do trapézio, com esse volume aqui, que é uma junção do shape da caixa torácica, que tá aqui, com os serratos que vem conectado da costela até a escápula aqui em cima, né? Então aqui eu tô num ponto que, como eu tô bem confortável com essas formas, eu já tô misturando todos esses volumes, né? Mas para quem não tiver, a ideia nesse ponto agora aqui é fazer o que eu estava tentando explicar aqui, né? Vai lá, bota a caixa torácica dentro do seu shape e aí bota a tua escápula aqui em cima, né? E aí você vai falar, putz, o que tem conectando da escápula até a caixa torácica aqui que poderia criar um volume para mim? A gente tem esse grupo muscular aqui que é o serratus. Aí eu fui lá, modelei todos esses caras. O que a gente tem em cima do serratus? A gente tem a grande dorsal, que prende aqui embaixo, que dá a volta aqui embaixo, né, que prende nessa região aqui, e vem, atravessa aqui por cima de tudo e prende aqui embaixo. Então, fui lá e modelei esse cara também. Então, quando você começa a reolhar a referência, você começa a entender quais são esses volumes, né? E aí, aqui nas suas anotações, lembrando, isso daqui é uma anotação. No caso aqui, eu estou modelando mais num modo, digamos, mais de demonstração, né? Então, eu tenho essa obrigação de, em pouco tempo, mostrar alguma coisa interessante para vocês, porque ninguém quer ver ou passar 1 hora fazendo a blocagem de uma caixa torácica, que é super sem graça de assistir, né? Então, nesses casos de demonstrações, a gente acaba sempre tentando deixar as coisas um pouco mais interessantes do que elas são mesmo no processo. Então, eu estou misturando um pouco as coisas para isso daqui ficar um pouco mais legal e mais dinâmico de a gente assistir. Sim. Mas a ideia é você vir aqui e falar, pô, realmente o que tem aqui? Vou tirar esse volume aqui, velho. Deletar esse volume. Vou arrumar o volume da minha caixa torácica. Eu sei que minhas costelas estão vindo para cá, então eu tenho aqui a parte da cartilagem vindo para cá. E aí vai lá, tem agora aqui o meu oblíquo preso aqui nas costelas, conectados aqui embaixo.
E vamos pensar nesses caras, e agora vamos pensar aqui. Então, aqui na minha escápula, eu tenho a escápula vindo para baixo, eu tenho esse grupo dos serratos prendendo aqui nas costelas, e aí aqui em cima de tudo eu tenho esse volume da grande dorsal preso aqui para baixo, que vem para cá, e aí cria esse volume para cá. Então, basicamente, esse é o processo. Nossa, que animal. Que eu utilizo quando eu estou modelando alguma coisa assim, né? E quando eu estou modelando alguma coisa no trabalho, alguma coisa mais profissional, aí é aquele modo de, cara, tá valendo tudo, né? Putz, aqui, como não tô entendendo isso daqui direito, eu acho que isso daqui é a escápula que tá levantada aqui um pouco por causa da rotação do ombro anterior aqui do ombro, né? Que o braço tá virado um pouquinho rotacionado pelo cotovelo, rotacionado um pouquinho para trás, o que abre a escápula aqui. Enfim, aí nesse momento aqui eu já, putz, não tenho certeza absoluta, mas eu preciso chegar nisso daqui logo, então já vou fazer a transição, vou colocar aqui, e aí o cérebro vai a milhão, e aí meio que eu não tenho tempo pra ficar, nossa, mas esse voluminho aqui... Sim. Então, estudo, trabalho é trabalho, né? Isso, exatamente. Então eu acho que eu queria deixar bem claro que o estudo é um preparativo para quando você vai trabalhar, você não precisar se preocupar com esse tipo de coisa, né? O lance no trabalho é chegar no resultado o mais rápido possível, claro, o mais conveniente possível, né? Claro. Pô, animal é que ele vai ganhando volume, né? Aquela primeira forma que você estava fazendo, que estava mais esquelético, e aí você vai inserindo os grupos musculares com toda essa análise aí, tal, do serrato e tal, ele vai ganhando volume já da forma correta, né? Ele já fica muito mais condizente assim, cara. Com certeza. Bom método. E acho que vale a pena lembrar que, então, essa maneira que eu estou fazendo aqui não é a única maneira que eu modelo, e nem a única maneira de se modelar também, né? Eu acho que no final das contas o mais importante é você entender e estar confortável com as formas, e aí se eu transformar isso daqui tudo numa esfera de novo, eu consigo de novo tirar essa forma da esfera, né? Ou eu conseguiria pegar um cilindro e ao invés de esticar esse cilindro, se eu realmente entendo o que está acontecendo, o que é diferente de não entender e estar copiando o volume, se eu realmente entendo o que está acontecendo, eu posso imaginar que isso aqui é um bloco de mármore, né? E aí, claro que não é a maneira mais fácil de chegar nessa forma, mas eu conseguiria extrair, imaginar que isso daqui é um bloco aqui, começar a pensar que esse braço está aqui dentro, né? Que essa caixa está aqui dentro e realmente só cavar essa escultura aqui dentro. Opa, minha Siri ligou aqui por algum motivo. Não tem problema não. Então, eu conseguiria esculpir isso daqui através de um bloco também, né? A parte do digital, que aí vale o lance da arte tradicional também de novo, é que no digital é muito fácil e muito conveniente utilizar o Moving. E essa ferramenta de mover, por mais que na escultura tradicional a gente consiga mover as grandes massas, né, eu consigo pegar com a minha mão aqui e empurrar isso para trás, eu não consigo fazer isso daqui na escultura tradicional, por exemplo, né? Sim. Com uma pincelada, um move, acabar distorcendo isso daqui tudo, saca? Sim. Então, isso é uma coisa do digital que é muito legal, porém, aí depende de cada objetivo, né? De novo, se teu objetivo é só fazer uma arte super realista, cara, válido, né? Você usa o que tiver disponível para ti, assim, para chegar no teu resultado. Agora, se você tem esse interesse em realmente entender o que está acontecendo, o que, de novo, eu não acho que é super... eu acho que chega um ponto que é um pouco de cada um, assim. Eu conheço artistas que fazem trabalhos muito mais incríveis do que os meus, por exemplo, que não têm esse desejo e esse interesse que eu tenho em estudar anatomia, estudar o porquê das coisas. Sim. Eles estão mais interessados em gerar imagens bonitas, saca? E eu acho que é válido também para eles, mas para o meu objetivo pessoal e profissional, eu quero entender, eu gosto dessa parte da biomecânica, eu gosto dessa parte da anatomia do corpo humano. Então, para mim, é interessante entender o que está acontecendo, e eu acho que é um caminho que, dependendo da ferramenta, acaba sendo um pouco mais difícil. Voltando à ideia do Move, é muito fácil para mim chegar e ficar movendo isso daqui até ficar bom, saca? Sim. Mas não é a maneira que eu gosto de trabalhar. A maneira que eu gosto de trabalhar é sendo consciente de por que isso daqui tá fora e por que eu tenho que colocar esse shape para cá. Justo. E aí isso me permite, quando eu vou trabalhar no papel, quando eu vou trabalhar na escultura, uma precisão muito maior. Porque eu realmente entendo o que tá faltando, o que não tá faltando. E eu não tô lá procurando, né? Mexendo no Move até isso daqui parecer bacana, saca? Então quando eu bloco uma cabeça,
Eu bloco uma cabeça, a estrutura da cabeça, os planos da cabeça. Pode ver que aqui a gente já tem... Claro, tem umas coisas meio erradas aqui, o shape da minha cabeça, mas a gente consegue blocar dessa estrutura que eu tenho aqui, eu consigo rapidamente e muito facilmente achar a minha estrutura, porque as proporções já estão aqui, né? Sim. Eu não pego espaço, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, e assim, de novo, eu não tenho nada contra isso, né? Eu só tô falando que o meu método de trabalho é diferente. Eu não tenho uma proporção completamente errada, onde eu vou lá, modelo um olho, modelo um nariz, e aí fico movendo isso daqui até ficar na proporção correta, nas relações entre a cabeça, o olho, o nariz. Assim, de novo, a arte digital te permite fazer isso daqui e chegar num resultado excelente. A arte tradicional não te permite fazer isso daqui. Você não consegue blocar um olho no lugar errado e ficar movendo ele até ele ficar no lugar certo. Sim, sim. E como eu gosto muito dessa lance da arte tradicional, tenho esse interesse, né, em desenvolver esse meu lado, eu acabo tentando limitar, digamos assim, um pouco o meu modo de trabalho no digital. De novo, quando eu estou estudando, quando eu estou trabalhando, dane-se, eu vou fazer o que for preciso para chegar no resultado rápido, mas enquanto eu estou estudando, eu tento deixar um pouco mais difícil, digamos assim, mais próximo da arte tradicional, e aí essa minha linguagem, né, essa minha maneira de estudar acaba sendo um pouco mais próxima nas duas mídias. Animal. Cara, te perguntar, você tem mais quanto tempo aí livre, disponível? Tranquilo, velho. Tranquilo. Vamos mais uns 20 minutinhos, pelo menos, aí. Beleza. Vou perguntar aqui, deixa eu ver uma perguntinha que o pessoal tá fazendo. O pessoal tá fazendo umas perguntas sobre postagem de portfólio, quero deixar pro final também, que é bacana falar sobre isso. Tem uma que encaixa pra essa parte aqui, que é do Jederson. Jederson é meu aluno. E aí, cara, valeu por estar aqui. Como faz pra melhorar a sua visão na referência, sem cair na mesmice? No sentido de análise da referência, não entendi direito. Deve ser muito coisa de observação, você ficar observando, melhorar um pouco o seu olhar clínico para as formas, para os músculos. Acho que deve ser isso que ele deve ter falado. Cara, é um pouco complicado. Eu acho que, no caso aí, a repetição e... Tô tentando achar qual que é a maneira que mais me ajuda, assim. Eu acho que qualquer tipo de curso que você faça, online, presencial, que seja, onde você consegue ver alguém traduzindo essa referência e analisando essa referência, por exemplo, se eu pudesse mostrar... A gente pode fazer isso em um outro momento, um outro dia, mas se eu estivesse modelando, olhando para uma referência aqui, eu poderia estar explicando o que eu estou enxergando na referência, né? Isso é bom. Então, eu acho que essa ajuda externa é fundamental. Eu acho que é uma das coisas mais importantes para você abrir tua visão e abrir o teu olho a enxergar coisas que você não está enxergando. A maneira que eu aprendi muito, né, e que eu ainda aprendo muito, analisando o curso, né, e assistindo vídeos ou até tomando aulas presencial assim, é com crítica, né? Então, qualquer tipo de crítica que fazem ao meu trabalho, quando eu tenho a oportunidade de trabalhar com artistas que eu admiro muito, ou diretores de arte, ou enfim, ou até pessoas mesmo lá da minha equipe que eu tô sempre pedindo feedback no meu trabalho, quando eles falam, pô, isso daqui tá errado, na tua referência tá assim ou tá assado, eu tento entender o que eles estão querendo dizer, né? E tento entender o que eles estão enxergando que eu não tô enxergando. Sim. E por que eles estão falando que algo tá estranho e eu não tô achando estranho. Talvez eles estão vendo algo que eu não esteja vendo. Sim. Então, essa análise, esse processo bem analítico mesmo de tentar entender o que está acontecendo, escrever, abrir tua referência no Photoshop, colocar uma coisa em cima da outra, desenhar em cima do teu modelo, fazer um liquify, e todas aquelas coisas mais clássicas mesmo, né, de virar um modelo de ponta cabeça, cerrar os olhos para você ter mais contraste na visualização da imagem. Acho que tudo isso é muito válido, né? Então, no caso aqui, quando eu estou olhando essa referência, eu posso estar olhando muita coisa nela, né? Eu posso estar olhando as formas, os volumes, então esse volume aqui, esse volume aqui, esse volume aqui, esse volume aqui. Eu posso estar olhando o flow inteiro, ou até mesmo a composição dessa imagem, né? Então eu tenho uma grande massa aqui embaixo, vindo navegando aqui para baixo, deixando isso daqui... Opa, rotacionei aqui. Deixando isso daqui no... Tem uma linha 1S bem presente aqui, né? Do jeito que as sombras estão compondo essa imagem.
Eu posso estar olhando os espaços negativos dessa minha silhueta, aqui esse espaço negativo, aquele lá, e eu posso estar olhando só minhas sombras, né, as minhas regiões mais escuras aqui da minha imagem. Então, assim, posso estar tentando olhar a estrutura óssea aqui dentro, imaginando a estrutura óssea aqui dentro. Sim. Então tem muita coisa que dá pra gente olhar numa imagem só e muitas maneiras de analisar essa imagem, né? Eu acho que fazer esse exercício de tentar capturar e tentar enxergar essa imagem é essencial para você abrir teus olhos para coisas diferentes, né? Cara, uma coisa que é bem interessante também é abrir uma fotografia de um cara desse e desenhar em cima da fotografia. Animal. Já fiz. Tentar desenhar musculatura em cima da fotografia, né? Olhando em livros, esse tipo de coisa. Porque aí, literalmente, você não tá preocupado com proporção, nada disso. Você tá apenas estudando onde cada músculo se encaixa no corpo, né? Então esse é um processo que eu faço bastante também, né? Limitando ou reduzindo a complexidade do estudo, deixando a coisa um pouco mais palpável, mais acessível. Se você está se preocupando aonde o deltoide encaixa no corpo, a maneira mais simples de fazer isso é pegando uma foto e desenhando um deltoide, a musculatura em cima de um deltoide que já existe, né? Sim. Pode parecer meio banal, mas a hora que você começa a colocar o deltoide com os serratos, com a escápula, com o romboide, com todas essas musculaturas, você vai falar, putz, onde que tá cada coisa, né? Quem que tá em cima de quem? Qual é a hierarquia desses músculos? Então, a maneira mais fácil é essa. Eu acho que esse tipo de exercício acaba te ajudando na interpretação das suas imagens. Enfim, né? Todos esses exercícios vão focar bastante na análise, né? E a análise do seu trabalho e das suas referências. Então é uma coisa que vai evoluindo com o tempo mesmo. Animal.